Em 3 de fevereiro de 1939, foi comprada uma segunda propriedade ao lado de Bet Sarim, a conhecida Bet Shan, que significa Casa da Segurança em hebraico. Você conhecia? Não? Então vem comigo, bora. Já pega teu cafezinho e tua água, já se inscreve no canal, deixa teu likezinho pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo e compartilha também. Bora lá? Vamos começar o vídeo. Bet Shan, gente, literalmente era a casa de segurança. Porque a única maneira de chegar em Bet Shan era através de um caminho de terra batida que tinha ali, que ele estava bloqueado por um portão. Também, Bet Shan tinha 2 abrigos secretos contra bombas para proteger tanto os moradores ali de Bet Shan quanto os moradores de Bet Sarim, que seriam quem? Rutherford e os príncipes, né? Ressuscitados naquela época. Aparentemente, a Sociedade Torre de Vigia naquela época queria manter em segredo essa residência e procurou ali abafar que ela existia. A única vez que uma publicação da Sociedade Torre de Vigia mencionou essa propriedade foi na Consolação de 27 de maio de 1942. O que tiver disponível, tá? De prints eu vou colocar aqui para vocês. Então, a Consolação de 27 de maio de 1942, na página 3, diz assim: o juiz decidiu continuar o processo para que o novo local pudesse ser apresentado à comissão de planejamento. O segundo terreno era um local adequado para sepultamento. A comissão de planejamento, que deliberou por mais de 2 semanas, investigando o local, foi levada perante o tribunal e teve negado o segundo pedido de um cemitério. Vocês lembram que no vídeo passado, falando sobre Bet Sarim, lá na escritura, tinha o desejo de Rutherford de ser enterrado ali em Bet Sarim ou Bet Shan? Pois é, ele teve que dar entrada também ali no processo para a construção de um cemitério, o qual que pela segunda vez ele foi negado, de acordo com o que a Consolação está explicando. Continuando. O novo local para sepultamento ficava quase no centro da propriedade conhecida como Bet Shan, que possui aproximadamente 75 acres de terreno formado por cânions e planaltos, adjacente a Bet Sarim, mas separado por um cânion de meia milha de largura. Essa propriedade, que também pertence ao Watchtower, possui uma casa pequena e uma grande, além de algumas construções externas, e consiste em algumas árvores frutíferas e áreas cultivadas que, juntas, somam aproximadamente 7 acres, além de cerca de 65 acres de vegetação não aproveitada, sendo o terreno muito íngreme, rochoso ou inacessível para desenvolvimento. O juiz Rutherford, em uma conversa antes de sua morte, havia dito que, como segunda opção, desejava ser enterrado em algum lugar dessas áreas selvagens. Para que todas as objeções apresentadas em relação ao primeiro local, próximo a Kensington Heights, fossem removidas em relação a esse novo local, solicitou-se que fosse concedida apenas uma área de 10 pés quadrados para o cemitério. O local também era inacessível, exceto por uma estrada particular de meia milha de comprimento, fechada por um portão. Então, esse era ali basicamente o terreno de Bet Shan. Tinha a construção de Bet Shan, uma casa grande e uma casa pequena. Esse terreno ali íngreme, rochoso e até inacessível, né, para o desenvolvimento. Na parte ali da Consolação, de 27 de maio de 1942, ela fala na residência grande. Essa residência grande, ela teria um abrigo secreto contra bombas, que estava localizado no porão. Esse abrigo, ele tinha aproximadamente 10 por 20 pés, convertendo em metros quadrados, né, 3,5 metros por 6,10 metros, mais ou menos, totalizando ali 18,6 metros quadrados, o abrigo, e possuía várias prateleiras para armazenar mantimentos e outros materiais. Um outro edifício da propriedade, que era descrito ali como Estábulo das Cabras, que também teria um abrigo secreto contra bombas embaixo dele. Esse estábulo das cabras era uma construção comprida, aparentemente era utilizada para abrigar cabras ali, só que na parte de trás do prédio tinha um banheiro. E era justamente nesse banheiro que se acessava o segundo abrigo antibombas ali. Embora a publicação Consolação ela discuta de Bet Shan, sobre Bet Shan, em relação ao desejo de Rutherford de ser enterrado ali, a escritura da propriedade de Bet Shan, ela tinha um texto bem semelhante a Bet Sarim. Olha só o que diz uma parte da escritura. Portanto, este fundo fiduciário foi criado e o referido administrador deverá manter o título da referida propriedade em custódia, para o uso e benefício das seguintes pessoas nomeadas
cujos nomes aparecem na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 40, a saber, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Sara, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Então, parece que Bet-Shan tinha 3 propósitos exclusivos ali. 1. Abrigar os príncipes. 2. Servir como local de sepultamento para Rotefor. E 3. Proporcionar uma proteção durante o Armagedon. Aqui eu vou abrir um parênteses com vocês para a gente raciocinar um pouco. Sempre foi ensinado para as testemunhas de Jeová que Jeová é quem vai nos proteger durante o Armagedon. Sempre foi ensinado isso, né? Para não temer. Que independente do local onde as testemunhas de Jeová estejam, Jeová vai proteger elas ali durante o Armagedon, né? Ok. Agora, por que eles construiriam um abrigo antibombas na iminência do Armagedon somente para eles? Para a proteção deles. E aqui, gente, também eu faço uma ligação com a sede mundial, tá? Eu vou afirmar que lá tem um bunker? Não vou afirmar. Não estou falando isso, não estou afirmando que dentro da sede mundial, lá naqueles terrenos tem um bunker. Eu não estou falando isso, tá? De forma alguma. Porém, eu questiono. Se a gente for analisar ali a construção feita, né? Sobre aquele terreno, tudo que. A forma como foi planejado, como foi construído e como está sendo dado o andamento das construções atuais lá nos Estados Unidos, fica a questão: será? Já temos um histórico anterior de Rutherford. E analisando essas construções atuais, será, gente? Não tô afirmando, eu só tô questionando, tá? Então, naquela ocasião ali de Bet-Shan, espalhou-se a informação de que um abrigo antiaéreo havia sido construído em Bet-Shan. Espalhou-se. Assim também como hoje, tá? Lá na sede mundial tem burburinhos de muitos assuntos. Tem muitos burburinhos que ocorrem lá dentro, da mesma forma que como ocorreu ali em Bet-Shan. Então, diante desses burburinhos que estavam acontecendo, essas informações ali, a Sentinela de 1º de junho de 1940, na página 162, a versão em inglês, diz assim: alguma pessoa não confiável é responsável pela circulação de um relato de que Bet Sarim está sendo ampliada como um lugar de segurança e que isso está sendo construído pela sociedade. Não há absolutamente uma palavra de verdade nesse relato. Aqueles que estão interessados na teocracia fariam melhor em divulgar a mensagem do reino em vez das falsas imaginações de outros. A Sentinela de 1º de junho de 1940, página 162. A confiabilidade desse relato aqui da Sentinela é questionável. Por quê? Ele está afirmando aqui que o rumor dizia a respeito de Bet Sarim. Mas o rumor real que acontecia ali, as publicações, falavam de Bet-Shan. As pessoas estavam questionando sobre Bet-Shan. Então, com essa publicação aqui, esse relato da Sentinela, mostrou ali que eles estavam evitando responder se Bet-Shan realmente existiu e se realmente a construção de Bet-Shan existiu, se ela continha ou não um abrigo antiaéreo. E aqui induz a gente a perguntar o porquê que a sociedade achou necessário ou apropriado, junto ali de Rutherford, sob a liderança de Rutherford, comprar essa propriedade praticamente inacessível, com um terreno totalmente de difícil acesso. Por que é que construiu nela 2 residências? E por que é que tentou principalmente manter tudo isso no maior segredo possível? Bem, parece que a razão para a organização ter comprado a propriedade de Bet-Shan e ter incorporado abrigos contra bombas ali nos edifícios tinha sido a nova luz de Jeová Deus sobre a iminência do Armagedon e do que o Armagedon traria. E é interessante que ali nos anos de 1900, a partir de 1938, Rutherford começou nos seus discursos e a escrever artigos ali para a revista Sentinela, promovendo uma postura rigorosa, até extrema, e uma postura de urgência diante da iminência do Armagedon. Algumas publicações daquela época, se a gente for pesquisar bem a fundo, Rutherford, ali escrevendo, ele desencorajava o casamento e a intimidade sexual. Ele retratava tais impulsos e a constituição de famílias naquela época como sendo distrações carnais associadas à influência de Satanás o diabo em vista da proximidade do Armagedon. Bem,
Rutherford não foi a única pessoa que esperava que líderes ressuscitados, como Jesus Cristo, como os príncipes, desejassem viver com eles quando fossem ressuscitados naquela época, ali nos Estados Unidos. Temos o exemplo, por exemplo, de Genevieve Griscom, que foi membro do culto Pátio Externo da Ordem do Cristo Vivo. Era uma seita que operou ali nos Estados Unidos durante os anos 1920 e 1930, onde eles tinham delírios ali de grandeza semelhante às testemunhas de Jeová. Em 1928, um ano antes de Beth Sarim ser construída, Griscom construiu uma propriedade igualmente luxuosa em Riverdale, Bronx. Para quê? Para que Jesus vivesse ali após a sua segunda vinda. E o nome dessa mansão era Chapel Farm. Então, ela era viúva de um rico executivo do setor naval, né? Genevieve financiou ali essa opulenta propriedade, não para morar nela. Não, muito pelo contrário. Para servir como residência oficial de Jesus Cristo quando ele retornasse. E enquanto a mansão ali, vocês estão vendo as fotos da mansão aqui? Enquanto a mansão permanecia vazia, impecavelmente limpa e polida ali pelos empregados, ela e os outros seguidores escolheram viver de uma forma muito humilde, em cabanas, em casebres que estavam ali em volta daquela propriedade, aquecidos por fogão a lenha. Aí, diariamente, ela entrava nessa mansão apenas só para ler, para tocar um instrumento que tinha lá, e depois saía. Quando ela morreu, essa seita se enfraqueceu até acabar. A mansão construída para Jesus, ela foi vendida, passou por várias reformas ali, chegou aí a leilão e em janeiro de 2017 essa casa foi vendida por cerca de 6,25 milhões de dólares. No vídeo anterior, eu falei para vocês, eu expliquei que a imaginação de Rutherford de que Jeová ressuscitaria os príncipes para que eles vivessem na Califórnia compartilhava ali, era a mesma visão, centrada somente nos Estados Unidos, que a gente encontra em seitas semelhantes, como, por exemplo, os Mormons. Eu vou mostrar para vocês, gente, a localização de Beth Shan, ali a distância, né, de Beth Shan para Beth Sarim. Ontem vocês viram, né, Beth Sarim, tá aqui. Se vocês jogarem no Google Beth Sarim, provavelmente já vai aparecer, tá? Então, Beth Sarim tá deste lado da rodovia. Vamos aqui em linha reta, atravessar a rodovia, vamos chegar neste lado aqui, ó, nessa ponta da rua Avion Way. Vamos voltar aqui na primeira esquina. Esta propriedade aqui, ó, era Beth Shan. Eles praticamente mantiveram a estrutura de Beth Shan daquela época, só fizeram a reforma, né, a atualização ali, mas esta propriedade aqui é Beth Shan. O Google não entra aqui porque é um condomínio fechado, então não vamos conseguir ver igual vimos ali em Beth Sarim. E sobre Beth Shan, gente, vocês podem pesquisar o incrível trabalho de Edmond C. Grus, tá? Vou deixar o nome dele aqui, ó, Edmond C. Grus. Vocês podem pesquisar ou simplesmente coloquem no Google Beth Shan, que vocês terão acesso às informações ali de Beth Shan, algumas documentações também. E o vídeo de hoje foi esse. E o que vocês acharam, gente, desse vídeo? Já tinham ouvido falar de Beth Shan? Conheciam? Embora as publicações das Testemunhas de Jeová praticamente não falam, né, de Beth Shan, e também pouco falam de Beth Sarim também. O que vocês acharam? Coloque aqui nos comentários.